Meu nome é Helena Duarte. Tenho 33 anos e restauro móveis antigos em Tiradentes, Minas Gerais. Passo os meus dias recuperando mesas riscadas, cadeiras quebradas e baús que quase todo mundo considera lixo. Sempre acreditei que madeira guarda lembranças. Do mesmo jeito que as pessoas guardam cicatrizes. Minha família, porém, nunca levou meu trabalho a sério. Para eles, eu apenas passava tempo tentando salvar coisas que ninguém mais queria. Minha mãe tinha um apelido para mim. Sempre que a família se reunia, ela sorria daquele jeito que parecia educado para qualquer estranho, mas que eu conhecia bem, e dizia: "Lá vem a nossa colecionadora de tralhas." Todos riam. Eu também sorria. Porque era mais fácil do que explicar como aquilo doía. Na manhã de Natal, dirigi quase 2 horas até a casa dos meus pais, em São João del Rei. O porta-malas levava apenas uma pequena caixa embrulhada, com papel pardo e um laço vermelho que eu mesma amarrei. Não era um presente caro. Na verdade, olhando de fora, parecia simples demais. Quando entrei, meu pai nem levantou os olhos do celular. Meu irmão estava mostrando o relógio novo que havia comprado, e minha cunhada distribuía presentes enormes debaixo da árvore. Esperei o momento em que a conversa diminuiu. Coloquei a pequena caixa nas mãos da minha mãe. "É para vocês dois." Ela olhou o pacote, soltou uma risada curta e disse alto o bastante para todos ouvirem: "Deixa eu adivinhar. Outra vela de loja de rum?" Meu irmão riu. Meu pai continuou olhando para a tela. Alguém comentou que eu sempre tinha um gosto diferente. Por um instante senti vontade de explicar tudo. Contar por que aquele pequeno presente existia. Contar onde eu o encontrei. Contar quantas noites passei trabalhando nele. Mas não disse uma palavra. Peguei a caixa de volta com cuidado, como se ela fosse mais frágil do que parecia. Só que aquela pequena caixa nunca foi o verdadeiro presente. Ela era apenas o começo. 4 meses depois, eu pisaria diante de mais de 100 pessoas em um antigo casarão histórico de ouro, preto, e abriria uma caixa muito maior, capaz de mudar a forma como minha família enxergava o passado. E a única pessoa que sairia chorando daquele salão não seria eu. Tudo começou 3 meses antes daquele Natal. Numa terça-feira chuvosa de setembro, recebi uma ligação de Dona Celina, uma senhora de 78 anos que morava sozinha em Mariana, a menos de 40 quilômetros da minha oficina. Ela disse que venderia a antiga fazenda da família e queria que alguém avaliasse alguns móveis antes. Que tudo fosse levado por uma empresa de leilões. Passei a manhã inteira examinando armários, cristaleiras e cadeiras antigas. Quase tudo já tinha recebido etiquetas de venda. Foi então que vi um pequeno oratório de madeira esquecido no depósito, coberto por poeira e teias de aranha. Quando tentei levantá-lo, percebi que era pesado demais. Havia um fundo falso. Com autorização de Dona Celina, retirei cuidadosamente a madeira. Dentro havia um envelope envelhecido, uma fotografia em preto e branco e uma pequena caixa de veludo azul. A fotografia mostrava 2 jovens sorrindo, diante de uma igreja em 1958. Reconheci uma delas imediatamente. Era minha avó Isabel. A outra era Dona Celina. As 2 eram melhores amigas. Dentro da caixa havia um broche de ouro, em forma de flor, e uma carta dobrada. Muitas vezes, Dona Celina ficou completamente imóvel. Depois de alguns segundos, levou a mão ao rosto e sussurrou: "Eu achei que sua mãe tivesse queimado isso." Meu coração acelerou. Minha mãe nunca havia mencionado aquela amizade. Nem aquela caixa. Nem aquele broche. Nem aquela carta. Perguntei o que aquilo significava. Ela respirou fundo antes de responder. "Sua avó me pediu que entregasse isso para sua mãe, quando ela estivesse pronta para ouvir a verdade. Mas depois do funeral ela gritou comigo. Disse que não queria mais nada que lembrasse o passado e foi embora." Fiquei olhando para o envelope nas minhas mãos. Durante 20 anos, minha mãe repetiu que minha avó nunca havia deixado nada importante para a família. Mas, naquele depósito escuro, eu percebi que existia uma história inteira que ninguém tinha contado. Naquela noite, levei apenas a caixa de veludo comigo. A carta permaneceu com Dona Celina. Ela disse que ainda não era o momento. Enquanto dirigia de volta para Tiradentes, eu não conseguia parar de pensar em uma única pergunta. Se minha mãe realmente sabia da existência daquele presente, por que fingiu durante todos esses anos que ele nunca existiu? Passei semanas tentando esquecer aquela pergunta, mas ela voltava todas as noites. No começo de novembro, Dona Celina apareceu na minha oficina carregando o mesmo envelope amarelado. Ela o colocou sobre minha bancada e disse apenas: "Agora você precisa ler." Esperei que ela fosse embora antes de abrir. A carta era da minha avó Isabel. Cada linha parecia escrita para aquele momento. Ela contava que o broche havia pertencido à bisavó da família, mas o verdadeiro valor nunca esteve no ouro. Dentro dele havia um pequeno compartimento escondido com uma chave minúscula. No fim da carta, minha avó escreveu uma única frase que fez minhas mãos tremerem: "Sua mãe sabe onde essa chave deve ser usada."
Naquela noite fui até a casa dos meus pais sem avisar. Mostrei o broche. Minha mãe ficou pálida. Pela primeira vez em muitos anos, ela não encontrou nenhuma crítica. Apenas olhava para aquele pequeno objeto. Onde você conseguiu isso? Perguntou quase sussurrando. Respondi a verdade. Ela se sentou lentamente. Depois de um longo silêncio, confessou algo que mudou toda a história. Quando minha avó morreu, existia um pequeno armário antigo na casa dela. Dentro dele havia documentos. Fotografias e cartas de quase 4 gerações da nossa família. Minha mãe nunca teve coragem de abri-lo. Na época, meu pai estava afundado em dívidas, e um antiquário ofereceu dinheiro pelo armário inteiro, fechado. Ela aceitou, sem olhar o que havia dentro. Achei que eram só lembranças, disse com os olhos cheios de lágrimas. Naquele instante percebi que ela não tinha vendido apenas um móvel. Ela havia vendido parte da história da nossa família. Olhei novamente para o broche. Se a carta dizia a verdade, aquela pequena chave ainda podia abrir alguma coisa. A única pergunta era, será que, depois de tantos anos, aquele armário ainda existia em algum lugar do Brasil? A resposta chegou 3 meses depois. Recebi uma ligação de um antiquário em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Ele havia comprado um velho armário de uma casa que seria demolida e encontrou uma fechadura diferente. Quando viu a foto do broche publicada por Dona Celina em um grupo de antiguidades, lembrou da pequena chave. Viajei na manhã seguinte. Quando a chave girou, ouvi um clique tão suave que ninguém além de mim pareceu notar. Dentro havia um compartimento escondido. Não encontrei dinheiro, nem joias. Encontrei dezenas de cartas, fotografias, um diário da minha bisavó e um caderno, onde 4 gerações da minha família haviam escrito suas histórias, seus medos e seus sonhos. Na última página havia uma carta da minha avó Isabel para minha mãe. Ela nunca a culpou. Escreveu apenas: se um dia você encontrar isto, saiba que o nosso maior patrimônio nunca foi esta casa. Sempre foi a nossa história. Se ela sobreviver, eu também sobreviverei. Fiquei em silêncio por vários minutos. Na semana seguinte, voltei à casa dos meus pais. Minha mãe colocou sobre a mesa a mesma pequena caixa de Natal, da qual havia rido meses antes. Desta vez foi ela quem pediu. Posso abrir? Assenti. Dentro estavam o broche restaurado e a carta da minha avó. Ela leu cada linha lentamente. Quando terminou, começou a chorar como eu nunca tinha visto. Meu pai permaneceu calado. Depois de alguns minutos, aproximou uma cadeira e sentou ao lado dela, sem dizer uma única palavra. Naquele dia ninguém pediu perdão. Ninguém tentou justificar o passado. Também não era mais necessário. Hoje aquelas cartas estão emprestadas ao pequeno Museu Municipal de São João del Rei, onde qualquer pessoa pode conhecer a história da nossa família. Minha mãe passou a me visitar na oficina uma vez por semana. Ela nunca voltou a me chamar de colecionadora de tralhas. Agora, sempre que entra, olha para os móveis antigos espalhados pelo galpão, sorri discretamente e diz: ainda bem que existe alguém nesta família que sabe salvar o que realmente tem valor. E toda vez que ouço isso, percebo que o verdadeiro presente de Natal nunca esteve naquela pequena caixa. Ele estava na oportunidade de devolver à minha família algo que o tempo quase conseguiu apagar para sempre.